Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O sorteio da Libertadores 2021 aconteceu agora há pouco e nesse vídeo a gente vai falar sobre os confrontos dos brasileiros. Então solta a vinheta aí e bora pro vídeo. Bom, galera, então antes de começar a falar desses confrontos, né, que os times brasileiros vão ter na fase de grupos da Libertadores, pedir pra galera então já deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com a galera, viu? Daqui a pouco a fase de grupos da Libertadores está começando, assim como a volta dos campeonatos estaduais que estavam paralisados, as fases mais agudas, né, da Champions League. Então, daqui em diante a gente vai ter bem mais conteúdo então bacana aqui pro canal, beleza? Então vamos lá. Galera, então vamos fazer uma análise meio que por cima, assim, né, dos confrontos dos brasileiros, dos times, né, que os brasileiros vão enfrentar. Posteriormente a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada a respeito de cada time, né, porque são muitos times, são 8 times brasileiros, né, que senão a gente vai alongar muito por aqui. Então vamos lá pela ordem dos grupos. O Palmeiras, então, foi o cabeça de chave do grupo A. O grupo do Palmeiras caiu com Defensa e Justiça, Universitário do Peru e o vencedor do confronto entre Grêmio e Independente Del Valle. O Palmeiras é favoritíssimo nesse grupo, né? E vai enfrentar inclusive o Defensa e Justiça, que é o adversário que ele está enfrentando nesse momento pela Recopa Sul-Americana. Já venceu inclusive o primeiro jogo na Argentina por 2-1. Universitário do Peru tem aquela questão da altitude, mas é só também. O Universitário atualmente ele ocupa a 13ª posição no campeonato peruano, então quer dizer, o campeonato já é fraco, imagina o 13º colocado desse campeonato, não deve oferecer muita resistência, muito perigo para o Palmeiras não. E o confronto, né, entre Grêmio e Independente Del Valle. Toda a tendência é que o Grêmio passe pela qualidade técnica do time e também pela falta de qualidade do Del Valle, que já não é mais aquele time que ganhou a Copa Sul-Americana com o Miguel Ángel Ramírez, né? O Independente Del Valle está em terceiro lugar do campeonato equatoriano nesse momento. Tem aquela questão da altitude também, mas não é nada que seja um fator tão determinante para fazer com que o Del Valle consiga oferecer uma resistência. Primeiramente ao Grêmio, né, que tem esse confronto pela pré-Libertadores, e posteriormente, caso aconteça uma tragédia e o Del Valle passe do Grêmio, não vai ser nada que vai causar muitos problemas para o Palmeiras também não, até porque onde o Independente joga não tem uma altitude tão grande quanto no caso do Universitário do Peru, por exemplo, né? Vamos falar agora então do grupo B, que é o grupo do Inter. O cabeça de chave desse grupo é o Olímpia do Paraguai, e assim, a princípio acho que não tinha como o Inter querer uma chave melhor do que essa, né? O Olímpia não era a maior carne assada do pote 1, mas ali vamos dizer assim que ficou muito longe de ser um dos mais fortes também, né? A gente poderia ali listar uns 3 times ali que estavam no pote 1, mas não são tão fortes, e o Olímpia provavelmente é um deles, né? Então o Olímpia, apesar de não ser do pote 1 um dos adversários mais pesados, com mais qualidade, ele está em primeiro lugar do Campeonato Paraguai, que é um campeonato, no geral, assim, né, falando de uma maneira geral, é um campeonato que não tem tanta qualidade técnica. A gente pode listar aí, no máximo 2 times que são médios, né? E se fosse pensar no Olímpia, por exemplo, aqui no Campeonato Brasileiro, que colocação que ele estaria, né? Imagino que não seria nada muito espetacular, não. Então o Inter pegou o Olímpia, né, como cabeça de chave. Do pote 3 veio o Deportivo Táchira da Venezuela, que o campeonato venezuelano está paralisado agora, né? E o Always Ready, que é um time da Bolívia. A única coisa que pode ser que seja um fator complicador para o Inter nesse grupo é justamente esse Always Ready, que não é um time nem próximo de ser um time espetacular. Está em terceiro lugar atualmente na Liga Boliviana, mas tem a maior altitude da Libertadores. Eu, particularmente, não lembro de ter escutado falar de uma altitude tão grande
em qualquer jogo de Libertadores. A gente sempre tem um Bolívar, sempre tem um Strongest, na época tinha um Potosí, mas para mais de 4.000 metros de altitude, onde o Always Ready joga. A cidade chama El Alto, para se ter uma ideia da absurda altitude que o Inter vai enfrentar. Mas também não imagino que seja alguma coisa que vá complicar o Inter no sentido da passagem para a segunda fase, não. O grupo C não tem nenhum brasileiro, né, mas tem Boca, Barcelona de Guayaquil, The Strongest. Aliás, na verdade tem sim, né? E tem mesmo. É porque o integrante do pote 4 vai sair do confronto entre Santos e São Lourenço, que praticamente já está fechado, né? O Santos ganhou de 3-1 no Novo Gasômetro, então está com a classificação praticamente assegurada. Com certeza absoluta, o grupo, né, mais difícil que um brasileiro vai pegar vai ser o grupo C. Que é o grupo do Santos, né? Assim, não pela qualidade dos times, mas se fosse considerar assim, qual seriam as piores possibilidades dentro dos potes, né? Qual seria o pior adversário para o Santos dentro do pote 1? O Boca com certeza estaria entre eles. Aí a gente poderia falar de Boca, River Plate, e no mais é isso daí mesmo, né? Levando em consideração que a possibilidade de pegar um brasileiro era menor. Mas poderia acontecer também. Então, tirando os brasileiros do pote 1, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, o Boca é uma das piores possibilidades e acabou acontecendo. O Santos, então, passando, e vai passar, né, a tendência toda é essa, vai pegar o Boca, então, do pote 1 na primeira fase, na fase de grupos, né? O adversário do pote 2, o Barcelona de Guayaquil, também é um adversário duro, uma das piores possibilidades do pote 2. O Barcelona está em primeiro lugar do campeonato equatoriano nesse momento. E do pote 3 veio o The Strongest, que nenhum time boliviano é uma questão de um adversário em relação à técnica, que vai ser alguma coisa muito, muito difícil tecnicamente. Mas o The Strongest sempre tem aquela complicação de jogar em La Paz. Os times bolivianos sempre oferecem muita resistência para brasileiros, argentinos, ou quem quer que seja, na altitude. O The Strongest, nesse momento, ele é o segundo colocado do campeonato boliviano e a tendência é que o jogo seja duro para o Santos, assim como é para todos os brasileiros também, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, próximo brasileiro, Fluminense. Fluminense no grupo D. Também não pegou uma situação fácil, não, né? De cara, a gente já fala que o adversário do pote 1, né? É o River Plate, que dispensa comentários. O River hoje está em terceiro lugar da Copa Argentina, né, que é a competição que está em andamento na Argentina. O adversário do pote 2 é o Santa Fé, Independente Santa Fé da Colômbia, que tem como destaque, né, assim, de elenco mais conhecido, o Sherman Cárdenas, que jogou muito no Atlético Nacional ali em 2014, mais ou menos, veio até jogar no Atlético Mineiro um tempo, mas não rendeu muita coisa não. Para você ter ideia, então, do nível do time do Santa Fé. Não é exatamente um time ruim, não, mas está muito longe de ser um super adversário. Se a gente for pensar que o time que a gente está falando nesse momento é o Fluminense, então é muito possível que o Santa Fé seja um time ali até de equilíbrio. Possivelmente é um time que vai fazer um jogo equilibrado com o Fluminense. Até em termos técnicos, né, que o Fluminense, apesar de ter feito uma ótima campanha no brasileiro passado, não está exatamente entre os favoritos para esse ano, né, principalmente com a mudança de técnico. O Roger agora está demorando um pouco para engrenar o time e tal. Então vai ser um adversário complicado para o Fluminense também. E o adversário do pote 4 vai vir do confronto entre Bolívar e Júnior. O Bolívar ganhou o primeiro jogo na altitude de La Paz por 2-1 contra o Júnior de Barranquilla, que é um time que também nem sente tanto assim, a altitude não, porque não joga exatamente no nível baixo, né? Mas o Bolívar ganhou o primeiro jogo e, assim, eu não diria que tenha um favoritismo, né? Porque foi um 2-1, quer dizer, o Júnior conseguiu marcar um gol na casa do adversário, uma vitória simples, vai conseguir a classificação. Eu até acho o time do Júnior Barranquilla mais qualificado do que o Bolívar, então eu acho que até a tendência é que o Júnior passe. No ataque do Júnior de Barranquilla tá aí dois conhecidos nossos, né? Apesar de
não ter jogado aqui, mas é o Borja, que jogou no Palmeiras durante um tempo, já tinha sido artilheiro da Libertadores pelo Atlético Nacional antes dessa contratação, então é um cara que tem uma certa experiência, e o Theo Gutierrez, né, que foi especulação nos times do Brasil durante muito tempo aqui, teve uma época que toda janela o nome do Theo Gutierrez estava envolvido em algum tipo de especulação aqui. Então a tendência é que passe o Júnior. A chave do Fluminense não é fácil, está muito longe de ser fácil, principalmente se for levar em consideração a própria qualidade técnica do Fluminense. Então eu não diria que é garantia de passagem para a próxima fase, não. Vamos agora para o grupo E, o grupo do São Paulo, que também não está nada de muito complicado, não. Se for parar para pensar em termos técnicos, o São Paulo tem tudo para passar desse grupo aqui até com uma certa facilidade. Do pote 2, né, para o confronto contra o São Paulo, que é cabeça de chave, né, desse grupo, veio o Racing de Avejaneda. Está em sexto lugar esse ano. O time é basicamente a mesma estrutura, a mesma base que eliminou o Flamengo ano passado. Então, quer dizer, não dá para a gente desconsiderar o time do Racing, mas também a gente, sei lá, poderia falar que o que aconteceu ontem, no ano passado, foi alguma coisa, tipo um raio que não vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? A tendência então é que o São Paulo tem até um pouco mais de dificuldade com o Racing, mas não imagino que vai representar muitos problemas em termos de classificação, não. Do pote 3 veio o Sporting Cristal do Peru, que tem sempre aquele problema, né? É o time que joga em Lima, com aquela altitude. O Sporting Cristal é o primeiro colocado do campeonato peruano hoje, que também não significa muita coisa em termos técnicos, mas pela altitude pode ser que cause algum tipo de problema para o São Paulo, que inclusive foi eliminado da Libertadores num grupo que tinha a LDU de Quito, né? A Liga de Quito, causou problemas para o São Paulo também por causa dessa questão de altitude. E outra situação que o São Paulo teve muitos problemas com esse fator foi o São Paulo conseguiu o absurdo de perder para o Binacional ano passado, jogando na altitude, mas o time era basicamente um time semi-amador. Então é alguma coisa que o São Paulo tem que ficar de olho aberto, porque já teve problemas no passado bem recente, inclusive, né? E o time do pote 4 é provavelmente o time mais fraco do campeonato inteiro. O Rentistas do Uruguai, que classificou naquele modo de vagas escroto do Uruguai, né? Que vai pegar o campeão do Apertura contra o campeão do Clausura para fazer uma semifinal e ver quem vai ser o campeão. Então, assim, foi um negócio meio estranho. Era para ter sido o Peñarol, assim, tecnicamente muito mais plausível ser o Peñarol, mas pela fórmula escrota de classificação que o Uruguai tem, acabou passando Rentistas, e esse vai ser, como diz o Mauro César, vai ser a carne assada do grupo. Vai ser o saco de pancadas, vai perder para todos os times. Eu diria até que dentro e fora de casa, né? Ninguém tem bola de cristal, mas a tendência é que seja isso que aconteça. Agora o grupo G, grupo do Flamengo. O Flamengo, cabeça de chave, campeão brasileiro e por causa do ranking também, pegou um time complicado, um grupo complicadinho aqui, né? Se for pensar nas possibilidades de cada pote. O time que saiu do pote 2 foi a Liga de Quito, que já apresentou problemas para o Flamengo em 2019, já apresentou um pouco de problemas para o Flamengo. O São Paulo passou dificuldade lá em Quito para jogar com a LDU. O time não está fazendo um ano espetacular, está em sexto lugar só do campeonato equatoriano, mas tem o fator da altitude. Outra coisa que destaca também na LDU é que o time vem de um trabalho muito longo. Já o técnico da LDU já está trabalhando no time já fazem 5 anos. Então esse é um fator também que pode fortalecer o time tecnicamente e até de experiência mesmo no torneio que o técnico da LDU e o próprio time também tem nesse torneio, né? Do pote 3, então, veio o Vélez Sarsfield, que está fazendo uma espetacular campanha na Copa da Liga Argentina, está em primeiro lugar no grupo A. Os times da Argentina vêm passando por um momento um pouco de oscilação, né? Então, talvez nesse primeiro momento, o campeonato começou há pouco tempo, tem ali 8, 9 jogos, alguma coisa nesse sentido. Então, o Vélez ser o primeiro colocado não é alguma coisa que indica necessariamente que vai ser um time terrivelmente difícil de se enfrentar. Mas o jogo do Vélez indica que o Flamengo vai ter alguma dificuldade sim.
se a gente for fazer uma classificação dos piores confrontos, né, talvez o Flamengo nem entre por causa da situação do próprio Flamengo. É um time que é o time mais forte do Brasil, talvez seja até o time mais forte do continente, apesar do Palmeiras ser o atual campeão, né? E por isso a gente não vai determinar o grupo do Flamengo como um dos mais difíceis. Mas os times, assim, nas possibilidades de cada pote, o Flamengo não se deu muito bem, nem no segundo, nem no terceiro pote, não. No quarto pote, a gente tem o La Calera, né? O União La Calera, que é um time de empresários que tem no Chile, vem aí, vez ou outra, se aproximando da fase de grupos, já foi eliminado pelo Atlético na pré-Libertadores, já foi eliminado pelo Fluminense e dessa vez conseguiu acessar a fase de grupos, né? Não é um time que, muito provavelmente, vai ser o pior time da chave, né? LDU e Vélez tem mais possibilidade de brigar pela segunda colocação do grupo. Se a gente for considerar aqui, muito provavelmente, né, quase certeza, o Flamengo vai ser o primeiro colocado dessa chave aqui. Então vamos lá agora para o último grupo, que tem brasileiro, e o último grupo também da Libertadores, né, o grupo H, que é o grupo do Atlético. O Atlético não é cabeça de chave, né, a exemplo do Internacional e do Fluminense, veio do pote 2, e o cabeça de chave do grupo do Atlético é o Cerro Porteño. De todas as possibilidades de sorteio, né, do pote 1, o Atlético talvez tenha pego ali o segundo, terceiro melhor para o Atlético, né, o segundo ou terceiro cabeça de chave mais fraco. Você tinha aí o Nacional, como acho que disparado o pior cabeça de chave, e ali os dois times ali do Paraguai, tanto o Cerro Porteño quanto o Olímpia. O Atlético acabou pegando o Cerro, que assim, a tendência é que o Atlético consiga ser predominante nesse grupo, né? Inclusive em cima do Cerro Porteño, que é o quarto colocado do Campeonato Paraguaio nesse momento. Do pote 3 para o Atlético saiu o América de Cali, que é um time que joga numa altitude, que não é La Paz, mas tem uma certa influência de altitude sim. Está em oitavo colocado no Campeonato Colombiano nesse momento, que é um resultado um pouco... É aquele tipo de coisa que fala, esse time não vai oferecer muita resistência não, mas é um time que precisa ser um pouco mais observado. Tem alguns jogadores experientes e a tendência é que seja uma passagem do Atlético, mas não seja uma passagem tão fácil assim do América de Cali. Não diria que o Atlético vai ganhar os 6 pontos, não. Ao contrário do La Guaira, né? Que é um time da Venezuela. O campeonato venezuelano está parado, como eu já disse anteriormente. É um time de empresários. E assim, a gente é difícil até falar sobre o time, são muito poucas as informações. O futebol da Venezuela já é naturalmente um futebol muito mais fraco do que alguns outros concorrentes, alguns outros países do continente, né? Basicamente, acho que o futebol da Venezuela é mais fraco que todos, né? Inclusive que o da Bolívia, que já é bastante fraco. Então, esse também, a exemplo do Rentistas, tende a ser o saco de pancada do grupo. O Atlético, a tendência, apesar de não ser o cabeça de chave, a tendência é que o Atlético passe com uma certa facilidade desse grupo aí, por mais que o Cerro Porteño seja um time que tem muita experiência, é um dos times que mais joga a competição, mas também pelo fato do campeonato paraguai ser muito fraco. Você não consegue elencar mais de 2 ou 3 times que tem alguma possibilidade de fazer frente para algum time brasileiro. E eu acho que, nesse momento, pela qualidade que o Atlético tem, pelo time que o Atlético está montando, eu não vejo muito problema para a passagem para a segunda fase, não. E eu até acho que o Atlético tem muita condição de brigar pela primeira colocação geral, né, que dá uma vantagem na próxima fase. Então, galera, vamos recapitular. Então, eu acho, na classificação de quem pegou o pior grupo, do pior para o melhor, eu acho que o Santos pegou a maior pedreira, o time que vai ter mais dificuldade para passar, falando assim, só dos grupos, dos times que estão nos grupos. Não que não vai passar de fase ou vai ficar em segundo lugar, nada disso. Só em relação aos times que estão nos grupos. Então, os times mais fortes estão no grupo do Santos, em seguida do Fluminense, em terceiro do Flamengo, em quarto o Grêmio, em quinto o Palmeiras, que são do mesmo grupo, né? Mas eu acho que o Palmeiras oferece mais medo para o Grêmio do que o contrário. E São Paulo, Atlético e Inter
tendem a ser dos 3 times, principalmente do Brasil, que vão brigar pela primeira classificação, pela primeira colocação geral da fase de grupo da Libertadores, né? Galera, então era isso, vídeo um pouco mais longo hoje, né, mas tinha bastante informação para passar e a gente acabou não falando nem, sei lá, 1%, né, do que tem para destrinchar a respeito desses times, tanto os times brasileiros quanto os adversários, né. Então, galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like aqui, viu, compartilha com a sua galera, se inscreve no canal, que, como eu disse no início do vídeo, a partir de agora, com a fase de grupos da Libertadores, a volta de alguns campeonatos estaduais que estavam parados, as fases agudas da Champions League, a gente vai ter cada vez mais conteúdo bacana aqui no canal. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu!